Finalmente o confronto final entre Gojo, Sukuna, Kenjaku e Itadori vai começar. A gente teve todas as cartas sendo colocadas ali na mesa e pelo andar da carruagem vamos acompanhar essa grande batalha. Eu não sei se o Gege vai anunciar nos próximos capítulos como a saga final de Jujutsu Kaisen começou, se a gente vai realmente para esse último confronto, eu não sei, mas a gente vai discutir as possibilidades sobre o que esperar do capítulo 222, o que realmente pode acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen. Ô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, finalmente estamos de volta pra gente falar aqui sobre o capítulo 222, né? Sobre o que esperar desse capítulo de uma forma realmente ali pra gente debater sobre as possibilidades sobre esse assunto. Ficamos 2 semanas, na verdade quase 3 semanas aí sem Jujutsu Kaisen e essa semana o capítulo 222 vai estrear aqui no canal na quarta-feira, tá? A gente vai comentar aqui sobre tudo do capítulo, mas antes a gente vai discutir sobre o que esperar logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se você puder, deixa aí o seu valeu e também se torne membro aqui do canal. Você fazendo isso, eu te espero lá no nosso grupo no Telegram. Vamos lá, né? Bem interessante a forma realmente como nós somos conduzidos nos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, né? Essa formação bem, cara, como se fosse um evento mesmo, né? Porque o Gojo ele foi selado, isso gerou ali um caos absoluto entre os alunos, entre os feiticeiros, todo mundo virou uma barata voa, né? Já viu com uma barata voando? O que que acontece quando quando esse inseto realmente acaba se mexendo, voando ali pra cima de todo mundo, vai todo mundo correndo, vai a geral realmente voando. Então uma loucura completa aconteceu ali com o Gojo sendo selado e nós observamos que quase como se fosse ali cena de cinema, né? Uma gravação de uma cena de cinema, nós tivemos a forma como o selamento do personagem foi quebrado. E pra gente poder então conversar sobre o que vai acontecer no próximo capítulo, a gente primeiro precisa pensar como a situação de Jujutsu Kaisen está. E a formação como isso vai ser levantado para nós nas próximas ideias ou nos próximos quadros. E basicamente é a forma de pensar como o Gege vai usar o time skip. Se ele vai fazer isso logo de cara, se a gente vai saltar um mês para o futuro, ou se ele vai trabalhar um pouco esse tempo para aprimorar algumas coisas que ficaram em aberto desde que o Gojo foi selado. Vamos então trabalhar com a primeira possibilidade, né? Se realmente acontecer ali de que nos próximos capítulos a gente consiga visualizar esse um mês sendo trabalhado ali na história de Jujutsu Kaisen, então muitas coisas podem ser explicadas. Muitas coisas que ficaram em aberto, que provavelmente ali o Gege estava esperando o Gojo retornar para começar a explicar um pouco mais sobre alguns detalhes. O primeiro ponto que a gente pode discutir aqui é que ele pode explicar mais pontos sobre o clã Gojo, né? De todos ali os clãs, inclusive vai rolar um vídeo muito interessante amanhã sobre o clã Gojo. De todos esses clãs, né? Tanto o Zenin quanto também o Kamo, o clã Gojo ele é o mais misterioso. A gente não sabe quase nenhum ali outro pertencente a esse clã, né? Outro familiar ali do Gojo. Não sabemos ali quais são os tipos de técnicas que esse clã pode utilizar, fora os 6 olhos e também ali o infinito. Não sabemos se existem outras pessoas que têm características de técnicas além ali do ilimitado para essa perspectiva sobre os personagens. Então talvez um pouquinho, trabalhar de um pouquinho ali deste mês possa nos dar um pouco mais dessas revelações. Outro ponto bem importante é que o que o Satoru vai fazer com os conservadores sobre a morte do Yaga, né? É muito importante realmente pensar e lembrar dessa perspectiva de que o Yaga acabou falecendo enquanto o Gojo esteve realmente selado. E que o próprio Yaga disse, falando ali para aquele ninja ou feiticeiro ou sei lá o que, de que ele só teve coragem de fazer aquilo, de agir,
depois que o Gojo foi selado. Então isso é uma coisa bem interessante para se pensar sobre o que o Gojo vai fazer com os conservadores, se ele vai seguir com o seu pensamento de mudar ali as pessoas através da educação, ou se ele vai navalhar todo mundo, né? Se cabeças vão rolar e ele vai acabar com esse conselho, com toda essa pancadaria realmente que estava acontecendo durante ali o seu selamento. E outra coisa bem importante é que o Gojo vai ajudar no treinamento dos seus alunos, principalmente do Itadori, né? A gente trouxe um vídeo aqui bem interessante sobre o White Flash do Itadori, assim que a gente teve toda essa conclusão acontecendo sobre esse time skip de um mês e a forma como esse confronto poderia rolar. Esse White Flash do Itadori poderia ser algo concretizado através de uma energia reversa, desse aprendizado ali da energia reversa relacionado ao próprio Gojo. É algo bem difícil de acontecer, mas realmente existe essa possibilidade, já que o Gojo está de volta, e se o personagem está de volta, ele pode aprimorar ainda mais as habilidades e as técnicas ali dos seus alunos. Inclusive, a gente pode até mesmo ter ali um destaque sobre a Nobara e a forma como esses personagens podem retornar nesse último ponto. Mas o grande problema disso é que o Gege Akutami quer terminar Jujutsu Kaisen neste ano, né? Ele já falou que o desejo ali do seu coração é terminar Jujutsu Kaisen esse ano e que, escolhendo essa possibilidade, ele pode prolongar a história, né? Para até concluir ali os pontos, de explicar um pouco mais sobre o clã Gojo, falar um pouco mais sobre os conservadores e também sobre o diretor Yaga, e focar um pouco nos treinamentos relacionados ali aos próprios alunos e também ao Itadori. Eu acho que vai no mínimo aí pelo menos uns 10 capítulos, né? Chutando baixo, uns 5 capítulos, e 5 capítulos já é um mês. Já um mês ali, pouquinho de produção, isso se a obra não for pausada, né? Se a obra tiver uma semana de pausa, coisa do tipo, aí já é um mês e meio, um mês e 3 semanas, então a gente se aproxima ainda mais pro meio do ano e sem nenhum sinal, por enquanto, de um anúncio relacionado a uma última saga, um último arco, coisa do tipo, né? Normalmente se tem um anúncio da última saga, do último arco, quando o mangá vai se encaminhando para o final. A gente já viu isso em Naruto, em Bleach, Black Clover, tá agora, One Piece também teve o anúncio da última saga, então todas essas histórias, Boku no Hero, né, também teve o anúncio da última saga, então todos esses pontos são importantes pra gente observar o quão longe Jujutsu Kaisen está no seu final. Mas, né, como eu falei pra vocês, existe a outra possibilidade, né? Se o Gege Akutami for direto usar esse mês como time skip, ele pode contar as coisas durante os duelos ali dos personagens, né? A forma realmente como uma habilidade nova do Itadori pode ser explicada através de um pequeno flashback de 3, 4 páginas sobre as habilidades, uma forma como o próprio o Gojo, né? Como o Gojo pode explicar ali para o personagem como utilizar tal técnica, e também ali com outros personagens, né? A maioria tá ali nesse confronto e nesse duelo para poder realmente acabar com o jogo do abate de uma vez por todas. A gente também pode observar as perspectivas de habilidades aprendidas por outros personagens, da forma como que esse mês pode lhe dar a eles ali uma vantagem em seus confrontos, em seus duelos. A forma como tanto ali nessas equipes que serão divididas entre um duelo, né, entre o confronto com o Kenjaku e também ali com o próprio Sukuna, né, como tudo isso vai ser encaixado ali para batalhar contra o personagem. Além de que as informações realmente só poderão ser dadas para nós através de um contato maior com o Gojo. E tudo que pode ter acontecido nesse tempo de um mês em relação ali com os conservadores, a morte do Yaga, coisa do tipo, pode ser dadas para nós através de um capítulo como ele já fez, né? Quando a gente observa as consequências de Shibuya, ele entrega para nós apenas um capítulo de uma forma explicativa sobre tudo o que rolou, de tudo realmente ali de textos e mais textos e mais textos. E no final a gente vê ali o encontro do Yuta com os conservadores para dar cabo no Itadori e também realmente vê ali a ordem de matar o diretor Yaga. Então todas essas conexões vão acontecendo na forma de como o Gege pode acelerar um pouquinho nesse final para poder encerrar o mangá ainda esse ano. Por outro lado, por mais que o Gojo consiga uma vantagem em seu duelo, em seu confronto, é claro que o Kenjaku e o Sukuna terão também alguma espécie de vantagem, já que o tempo passou para eles também, né? O tempo também vai passar para eles. Eu não vejo o Sukuna realmente ali parado nesse tempo. É claro que o Sukuna não vai treinar ou coisa do tipo, né? Mas a questão importante
é que o próprio Megumi, nesse tempo de um mês, pode ter se afundado ainda mais na escuridão, o que pode dar para o Sukuna ainda mais liberdade para lutar contra o Gojo, né? Essa é uma possibilidade importante para a gente notar, já que a gente não pode esquecer que o Megumi está lá, né? Ele está lá no fundo do poço, no porão do fundo do poço, meio que tipo assim, sendo controlado e subjugado ainda mais pelo Sukuna. Nós ainda temos a possibilidade do Hajime lutar contra a maldição / feiticeiro, ou realmente lutar ao lado do Gojo. Eu não sei se o Hajime aceitaria fazer tal coisa, mas também existe essa possibilidade para esse confronto, já que provavelmente as equipes serão separadas em um confronto contra o Kenjaku e um confronto contra o Sukuna ou coisa do tipo. Acho muito difícil as habilidades e os confrontos ali dos personagens serem colocados através de uma luta do Sukuna e do Kenjaku juntos, e também dessa concepção realmente desses confrontos rolarem de formas separadas. Gege, ele foi muito esperto em dar esse time skip de um mês. Isso abre possibilidades gigantescas na história e aprimoramentos ainda maiores sobre as habilidades. Os personagens podem voltar ainda mais fortes, já que possuem agora Gojo de volta para lhe ensinarem um pouco mais sobre os seus poderes. E a forma realmente que até mesmo a queda do personagem pode ser uma referência monstruosa para conseguirem realmente ainda mais poderes, ainda mais habilidades, já que o Gojo estaria ali dando o caminho para eles de como prosseguir, e mesmo agora sim, com a queda dele definitivamente não impactaria assim tanto os personagens em questão de poderes e força, já que nesse um mês eles conseguiriam realmente upar os personagens nas formas das suas habilidades. Eu espero que esses confrontos sejam definidos já para nós nos próximos capítulos de uma forma como se fosse uma declaração de guerra, né? Que o capítulo 222 fosse realmente esse propósito de uma declaração de guerra, literalmente, sabe aquele discurso de guerra, quando os personagens vão andando em direção ali a esse segmento para o confronto entre Kenjaku e Sukuna. Eu acredito realmente que isso pode acontecer para deixar o arco de Shibuya definitivamente no chinelo.